Na última quinta nós tivemos uma pauta aqui com o nosso colunista, Dr. Pedro Boreto, que falou com relação ao STJ, que julgou com relação ao poder de polícia das guardas municipais. Nós convidamos o secretário de Segurança Pública, Mauro Júnior, para vir bater um papo conosco na manhã dessa terça-feira para falar a respeito desta situação da cidade de Capivari. Mauro, mais uma vez queremos agradecer a sua vinda, seja muito bem-vindo. Bom dia, meus amigos da Rádio Raiz, bom dia a toda a população. E hoje a gente veio falar um pouquinho desse tema aqui, que acabou repercutindo bastante aí na semana passada. Repercutiu não só aqui em nosso município, Mauro, mas pelas pesquisas que eu fiz pela internet, repercutiu em todo o país, porque vários municípios vieram a público, como vocês estão vendo hoje aqui em nossos estúdios, para falar com relação dessa decisão. Vamos começar então esse bate-papo. A decisão foi da 6ª turma do STJ, que em face aí aos guardas municipais, né? Fala um pouquinho sobre essa decisão, Mauro, com relação a... Isso ocorreu, acho que se eu não me engano, no dia 18 de agosto. Dia 18, Foi uma prisão realizada pela Guarda Civil de Itaquaquecetuba, né? Onde surpreendeu um indivíduo em flagrante por estar portando entorpecentes, né? E em primeira instância, no juízo local, ele foi condenado e o advogado acabou recorrendo para o STJ. Então, nós temos várias turmas lá dentro do STJ e entre elas, 5ª e 6ª, que julgam casos relacionados a crimes. E acabou caindo na 6ª turma. Ela já é bem conhecida nos meios policiais, né? Por ter decisões polêmicas envolvendo Polícia Federal, Polícia Militar e agora as guardas municipais. E uma delas foi essa, né? Ela acabou invalidando a prisão do sujeito lá de Itaquaquecetuba, né? Porque ele acabou fundamentando, o ministro acabou fundamentando que as guardas não fazem parte, né, da segurança pública. E isso acabou causando uma baita de uma repercussão. Porém, o que nós temos que deixar muito bem claro aqui, para todos os ouvintes, e isso já está sendo esclarecido, né? Essa decisão ela é isolada para aquele específico caso. Ela não tem repercussão geral, não é uma súmula vinculante e nem uma jurisprudência. O que eu quero dizer com isso? Os juízes não têm que seguir aquela decisão, entendeu? Se fosse uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, aí sim, aí ia gerar iam gerar precedentes, né? E todo mundo ia ter que se adequar àquela situação. Fato que não aconteceu nesse caso. Traduzindo em miúdos, nada vai mudar. Nada vai mudar, ok? Se a gente tivesse uma orientação da 1ª ou 2ª vara de Capivari em relação a isso, obviamente que nós iríamos respeitar. E aí seriam as guardas municipais de todo o Brasil. Fato que não ocorreu. Então, isso por ser decisão do STJ e não do STF. Positivo, exato. A decisão do STJ, ela é isolada para aquele caso só. Ela foi para aquele determinado cidadão que foi preso em flagrante e foi invalidado, né? Então não tem repercussão geral nenhuma. Então, eu falo isso porque a população ficou ligando na base, parando na rua, perguntando, vocês vão ter que parar de trabalhar? Eu falei, não, cara. Ainda mais porque eles tiveram algumas decisões. Vou dar uma incrementada aqui. Faz umas 2 semanas, ele invalidou a mesma turma, a 6ª turma do SJ, invalidou uma prisão em flagrante da Polícia Militar, dizendo que não houve justificativa da fundada suspeita no momento da abordagem do cidadão preso em flagrante por tráfico de entorpecentes, né? E como não foi feita a justificativa correta, eles acabaram invalidando, né? E assim, consequentemente também trouxe essa decisão aí naquele determinado caso a respeito
das guardas, da Guarda Municipal de Itaquaquecetuba. Eu acho que o que pode ter ficado um pouco confuso é que a sexta turma, ela cita, né, os 5.500 e poucos municípios que existem no Brasil, que eles falam que não podem ter o poder de polícia, né? Acho que isso é uma coisa muito importante também. Para você ter ideia, poder de polícia tá no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Não tem nada a ver com polícia. Nada a ver. Para você ter ideia, o fiscal de posturas, quando ele vai lá no estabelecimento, o divino, quando ele vai lá no estabelecimento fiscalizar, ele tá incumbido, investido no poder de polícia dele de fiscalização. Entendeu? Os agentes de trânsito que estão pelo município fazendo a fiscalização de trânsito, eles têm o poder de polícia para fazer essa fiscalização. Então, o pessoal confunde muito, né? Poder de polícia, cara, não tem nada a ver. Artigo 78 do Código Tributário Nacional. Isso tem que deixar muito claro. Mauro, vamos continuar ainda falando sobre isso, porque se isso realmente ocorresse, fosse uma decisão do STF, vamos dizer, praticamente todo o país ia ter um caos na segurança pública, porque hoje as guardas de todo o país trabalham com prevenção a drogas, trabalham na Patrulha Maria da Penha, no resguardo do direito da mulher, quando existe uma proteção. Como ficaria essa gestão de atendimentos e do sistema da guarda? O STF, Supremo Tribunal Federal, ele já tem várias decisões a favor das guardas municipais. Isso é fato. Basta dar uma pesquisada. Inclusive, o recurso extraordinário 128-1774, ele reconheceu a legalidade de prisões entorpecentes realizadas, né, pelas guardas. E tem um vídeo, né, dos ministros dizendo lá que ela tá dentro do artigo 144 da Constituição Federal, que é o capítulo da segurança pública. Então o ministro fala, não pode ser qualquer outra coisa, que ela é segurança pública, não tem outra possibilidade. Em consequência disso, em 2014, isso ninguém falou em nenhum lugar, né? Os municípios que vêm rebatendo agora em cima disso, que existe uma lei federal 13022, ela é 2014, que trata sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Ela vem para disciplinar, ok, o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição. Então ele fala lá no seu artigo 2º que incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei. Então também não há que se discutir em relação ao armamento da guarda, ok? O pessoal, inclusive na decisão do ministro, ele fala com relação a fuzis, cara, tá plenamente autorizado a aquisição de fuzis. O calibre .556, né, a quantidade de joules, a potência que tem, né, naquele calibre, ele está autorizado. Hoje todos os CACs, né, que são os atiradores, estão portando fuzis no clube de tiro. Então não é mais o calibre restrito, é um calibre permitido, né? Há necessidade do Exército autorizar, continua sendo um calibre permitido para utilização de guardas, tá? Mas há necessidade do Exército autorizar. Nós temos autorização desde o ano passado para compra de fuzis. Se a gente quiser, nós podemos comprar, entendeu? E assim, todas as guardas estão se adequando, mas assim, conforme a lei. Ninguém está ultrapassando e extrapolando. E essa autorização, ela se baseia naquele acordão que teve do Supremo Tribunal Federal, que é justamente o STF, de uma ação direta de inconstitucionalidade aí, que ela visava abrir definitivamente as portas para o reconhecimento das guardas civis municipais como forças de segurança pública. Isso há um ano, foi em julho de 2021. Na verdade, a questão do armamento não foi um decreto presidencial, né? Com relação a esse calibre, que poderia ser solicitado através da autorização do Exército Brasileiro, e foi aí que acabou abrindo as portas, né? Aí as guardas começaram a comprar nas grandes cidades. E ainda só para eu encerrar, falar com base na legalidade da atuação, o artigo 3º da mesma lei 13022, ela fala que são princípios, né, mínimos de atuação das guardas municipais,
a proteção de direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas, da preservação da vida, redução de sofrimento e diminuição de perdas, do patrulhamento preventivo, isso é muito importante, está estabelecido em lei, ok? E segue. E daí no artigo 5º são 18 competências que falam sobre a guarda, o que ela pode fazer, o que ela deve fazer. E o principal, né, eu vejo 3 como principais, que é o inciso 3º, atuar preventivamente e permanentemente no território do município para proteção sistêmica da população que utiliza-se dos bens, serviços e instalações do município. Exercer as competências de trânsito, foi levantado o questionamento aqui de bloqueio, até inclusive o senhor acabou fazendo uma pergunta, pô, e a fiscalização, né? Blitz, né? Você chegou a usar esse termo. Tá aqui, tá expresso aqui no inciso 6º, exercer as competências de trânsito que lhe forem conferidas nas vias logradoras municipais. Ou seja, há necessidade de ter essa fiscalização de trânsito. Então é perfeitamente legal a fiscalização realizada pelos agentes, tanto de trânsito quanto das guardas que são instituídos como agentes de trânsito. Inclusive, Tony, a gente pode até usar como base as barreiras policiais. Como é que chama que vocês instalaram agora nos radares? As muralhas, As né? muralhas. Que recentemente teve um caso no Cancian de um furto em uma chácara e me parece que os indivíduos foram localizados através dessa muralha, né? Foi na semana passada, né? Esse é um assunto que está rendendo. Nós vamos voltar na semana que vem, inclusive, com o prefeito aqui para a gente conversar sobre isso. Mas no quesito segurança, a nossa cidade hoje ela está completamente fechada, né? Você acabou de dar um exemplo aí, na semana passada nós detectamos que entrou na cidade um veículo, um Export preto, e havia sido cadastrado por Indaiatuba como alerta de furto à residência. As viaturas já começaram a patrulhar, tentar localizar esse veículo. Dentro de 30 minutos houve uma ligação lá do Cancian, onde o indivíduo falou, tem uma Export preta parada na minha rua aqui, tá atitude suspeita. Né? Quando confirmou o emplacamento, era o veículo que nós estávamos buscando. As viaturas já foram pro local para tentar fazer a abordagem desse veículo, e ele estava fazendo um furto a uma residência, a uma chácara. Então estavam 4 bandidos no interior do veículo, 2 pularam, começaram a furtar toda a chácara e acabaram fugindo pela estrada de terra. As viaturas fizeram um cerco, e mais 30 minutos, a guarda de Indaiatuba acabou fazendo contato, passou aqui pelo nosso sistema, que é o mesmo do sistema do nosso, de segurança. O indivíduo Export, nós fomos para lá. Foi abordado essa Export preta, com 4 indivíduos no interior, e todos os pertences da vítima, que haviam sido furtados. Joias, dinheiro, roupa, eletrodoméstico, tudo eles haviam furtado. Agora, essa questão do limite de município, vocês podem sair do município Capivari, a guarda, para se deslocar até outro? Como é que funciona? Inclusive, continuando ainda, isso está dentro dos incisos do artigo 5º da Lei 3022, né? O parágrafo único lá embaixo, ele fala do apoio emergencial dos municípios vizinhos, né? Então é perfeitamente legal. E ele fala que, em observância ainda ao artigo 14, que qual que é? Encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando aquele local de crime, quando possível e sempre que necessário, essa preservação do local. Então esse parágrafo único ele faz a referência, né, que, por exemplo, se nós tivermos que dar um apoio para Rafar, Mombuca, Rio das Pedras, qualquer cidade que for, e nós já estamos fazendo isso principalmente com relação à patrulha ambiental, que roda 300 km na área rural, recuperamos vários e vários tratores furtados, a gente acaba indo para outros municípios apoiar as outras equipes. Então tá perfeitamente legal. Então, no quesito na questão de legislação, não há o que discutir. Né? Depois tem a lei do SUSP ainda, que o SUSP é a lei 13675 de 2018, que fala do Sistema Único de Segurança Pública Brasileiro. Né? E lá ele coloca também no artigo 2º e no artigo 9º as composições que fazem parte do SUSP, e lá tá as guardas civis municipais. Mauro, você falou sobre toda a legislação, mas para que a guarda possa atuar nos municípios, as guardas também estão se reestruturando, tanto internamente como com os guardas que estão nas ruas.
Fala um pouquinho agora sobre o trabalho que vem sendo feito na Guarda Civil aqui da cidade de Capivari. Comentamos sobre a muralha eletrônica, que é a Central Regional de Inteligência de Monitoramento. São 34 cidades. Capivari, a partir deste ano, também entrou nesse monitoramento. Exato. Com esses municípios. Antes de 2014, antes do Estatuto Geral, dessa Lei 3022, cada cidade fazia mais ou menos o que queria fazer. E ela veio para regrar. E ela trouxe em seu anexo o tal do Livro Azul, né, que é a legislação específica para guarda naquele município. Então, os municípios estão passando pelas câmaras municipais, né, essa adequação. E aí vem adequado o treinamento, entendeu? Toda essa situação para que fique de forma unânime nas cidades brasileiras. Os municípios têm alto poder de investimento em relação à segurança pública, isso é fato. A gente vê todas essas cidades aí que você citou, 34, né, que tem esse sistema chamado Sistema Sentry de monitoramento. Inclusive o estado inteiro do Amazonas comprou o sistema como se fosse o Detecta da polícia aqui. É um sistema que já é pronto, né? Então a Polícia Civil e Militar aqui do Estado de São Paulo criou o Detecta. Lá no Amazonas, eles compraram o sistema que nós estamos utilizando aqui hoje, que é muito mais funcional, né, do que o próprio sistema Detecta. Por quê? Todas as nossas viaturas hoje ela trabalha com um telefone embarcado. O nosso sistema embarcado faz pesquisa de indivíduos para ver se o cidadão está procurado pela justiça ou não, pesquisa de veículos. Eu sei todas as cidades que o veículo passou em Indaiatuba, Salto, tomou um enquadro da polícia. Você tá vindo por onde? Tô vindo de Piracicaba. Opa, peraí, ele tá mentindo, né? Não tava falando a real. Então a forma de conversar com o cidadão, de entrevistá-lo já muda, né? E fora que todas as ocorrências, elas caem dentro do sistema. O sistema de Maria da Penha, de atendimento, ele é fantástico, porque nós tivemos aqui, agora nós temos condições de fazer estatísticas, né? São esses gráficos, né? Antes, a guarda vivia na Idade da Pedra, hoje não. Eu consigo tirar a estatística. Então eu tenho aqui, ó, que do dia 25/4 a 29/8, nós fizemos 1.111 atendimentos na cidade, né? Relacionado à Maria da Penha? Não, relacionado a todas as ocorrências. Relacionados à Maria da Penha, são 45. Botões de pânico, várias pessoas nós prendemos em flagrante, porque quando a vítima aperta o botão de pânico, cai dentro da nossa viatura a foto do cidadão, a foto do autor, a localização da casa dela, a localização do GPS dela. Então os policiais já vão para a ocorrência olhando a foto do cara. Falam, o cara tá fugindo, tá? Passou por nós aqui, vamos atrás dele. Então não perde esse tempo. E outra, 3 segundos, bateu o dedo, tá acionado. E agora a gente tá levando o botão de pânico para dentro das escolas, dos municípios, tá? E para área rural. Já estamos fazendo o cadastro. Então vai ficar muito interessante a agilidade do atendimento no caso de solicitação nesse quesito. E vale ressaltar também uma ocorrência que chamou muito a atenção há cerca de 2 semanas, que foi com relação a uma tentativa de cárcere privado ali na região do Jardim Elisa, do Ronaldão. Isso também foi uma ocorrência que a guarda conseguiu resgatar a vítima e deter o indivíduo, né, Mauro? Sim, essa ocorrência foi na semana retrasada, né? A moça, ela saiu do trabalho e estava caminhando ali atrás do ginásio Ronaldão em direção ao bairro Estação. Quando ela chegou próximo da ponte, ela foi arrebatada por um cidadão. Ele saiu do mato, segurou ela, arrastou para dentro da mata, né? E quando ele arrastou ela começou a gritar, pedindo socorro. O que ele fez? Ele levou ela para dentro da mata e colocou ela sentada num colchão. Tinha até um colchão, o local estava preparado, né? Ele começou a dar murro na cabeça dela e colocou ela sentada no colchão. Nisso, como ela fez escândalo para entrar na mata, quando ela foi arrebatada, ele saiu para ver se alguém tinha visto. Então ele saiu, deu uma olhada ali próximo da ponte e voltou. Nesse meio tempo, ela foi muito ligeira. Ela mandou mensagem para uma prima dela, que mandou a localização e falou o que estava acontecendo, né? A prima dela conversou com um policial militar que ligou na base. Então ele pediu apoio para nós. A viatura rapidamente chegou no local, várias viaturas. E o policial falou, ela deve estar aqui nesse mato, que essa aqui é a localização dela. Aí os guardas civis em posse da localização que o policial passou, foi até o local. E quando começou a entrar na mata, a menina veio correndo em direção aos policiais.
e disse, ó, ele acabou de correr contra aqui, entrou na mata, entrou pro meio da mata. Aí eu fiquei sabendo, eu falei, ó, gente, não sai da mata enquanto não abordar esse cara. E dentro de algumas horas ele foi abordado no bairro de trás, conduzido pra delegacia de polícia. Agora vai saber o que esse cara ia fazer com essa menina dentro do mato lá, com colchão, entendeu? Tudo preparado lá, né? Então, graças à agilidade do atendimento, foi possível fazer o atendimento dessa ocorrência. Mauro, queremos agradecer a sua vinda Já? na manhã de hoje. O tempo já Passa rápido estourou, demais. mas então podemos garantir aqui a toda a população Sim. que o que a sexta turma do STJ fez lá A na decisão, região de ela é São Paulo, específica para aquele caso. para aquele caso, né? Exato. Tá joia então, Mauro. Semana que vem voltaremos para falar sobre mobilidade urbana, ok? Para tirar esse mito, trazer as reais informações que ninguém sabe muito de nada, estão atropelando os assuntos, então a gente Falar vai vir para sobre esclarecer. radares e sistema mudanças de trânsito que vamos Exato. ter aqui no nosso município. Obrigado, Mauro. Um abraço, cara. Maravilha. Valeu. Bom dia a todos.